convosco é: metodistas, aquietai-vos, porque maior é o que está conosco do que o que está com eles. Os textos em análise, os textos de hoje, base do sermão, retratam sobre a guerra, retratam de exércitos invadindo cidades e perseguindo pessoas. O Salmos 46 fala do exército assírio que invade e sitia a cidade, cercando a cidade de Jerusalém. O texto de 2 Reis, capítulo 6, fala do exército sírio sitiando a casa do profeta Eliseu, assim como cercando a cidade de Jerusalém. Prezada igreja, prezados irmãos, não é confortável viver uma situação de guerra. Guerra não se aconselha a ser vivida. Há muita gente que quer fazer guerra, quer guerrear, mas não aconselhamos a adentrarem no mundo da guerra. O mundo não devia ter guerras. Quem viveu guerra sabe a dor, os traumas, o sofrimento e a destruição que provoca a guerra. Quem tem dúvidas do que provoca a guerra, podem ir perguntar aos habitantes de Gaza, os ucranianos, os russos, os sudaneses, os congoleses democráticos do leste daquele país, os angolanos e angolanas que viveram a primeira e a segunda guerra de libertação. Não vale a pena adentrar na guerra. São histórias diferentes, mas cada uma das guerras tem um objetivo comum: eliminar o dito inimigo, que pode ser o seu irmão ou sua irmã, o seu cidadão ou a sua concidadã. Voltando no texto de Salmos 46, versículos 10, diz: aquietai-vos. Aquietai-vos, prezados irmãos e irmãs, é uma expressão que convida a calma, a reflexão e a submissão à vontade de Deus. É um apelo a parar de se preocupar com coisas vãs e fúteis e a confiar em Deus. Aquietai-vos, porque o Senhor está no comando, o Senhor está no seu santo templo. Diz o Salmos 46, todo ele se lerem. Por natureza, prezados irmãos e irmãs, o ser humano é inquieto, é agitado, é irrequieto. E em momento de crise, então, ou tensão, a inquietação aumenta. Por isso, temos as doenças cardiovasculares, as chamadas crises que acontecem no dia a dia, porque as pessoas estão sempre tensas, irrequietas e sempre em querer confrontos. As pessoas sentem a obrigação de tomar decisões, procurar soluções e planear estratégias. Se não sabe o que fazer, a pessoa fica andando de cima para baixo, em círculos, procurando uma saída, ou a pessoa fala sem parar para expressar a preocupação e a frustração que essa pessoa sente. Nesses tempos da globalização, prezados irmãos e irmãs, tanto cristãos como não cristãos estão passando por dias turbulentos. Estamos a passar por dias inseguros e imprevisíveis, conforme Lucas 21, 25 a 26. A terra está passando por guerras, fome, pragas de toda espécie, terror e tribulação, doenças que nós nunca vimos. Por isso, mesmo diante destas situações anômalas em que a humanidade passa, ou em que a igreja passa, Deus ordena que fiquemos quietos e Ele manda que nos
dos agueiteiros. Deus tem um exército de anjos que luta por ele e executa suas tarefas a favor da humanidade. Cabe ao ser humano ouvir e obedecer a Deus. Jerusalém, prezados irmãos, de acordo com o texto, estava cercada pelo exército assírio. Exige hermenêutica e exegese para analisar o texto. Estão livres para analisar o texto. Trago-vos uma súmula do texto para vos trazer a compreensão histórica, antropológica do texto. Jerusalém estava cercada pelo exército assírio e o povo de Jerusalém vivia uma tremenda angústia, com medo de toda a ordem, com fome e com tristeza. A cidade estava cercada, o exército inimigo estava nos montes, conforme quem conhece a geografia daquela região do Médio Oriente. São cidades construídas em montanhas e saem em vales. Por isso, a cidade estava cercada. Nesse meio de angústia, surge o rei Ezequias, que leva uma mensagem de esperança e confiança ao seu povo. O rei estava cercado, ele e seu povo. O povo vivia uma angústia, havia fome, sede. E o rei tinha que fazer alguma coisa, que é levar uma mensagem de esperança de Deus ao povo, ao seu povo. E as palavras são as seguintes: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio do mar, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Aquietai-vos. Essa é a mensagem de Deus para o povo de Deus. A cidade estava cercada pelo exército inimigo, mas ainda assim o povo foi dormir tranquilo. Mesmo cercados, com esta mensagem, o povo dormiu tranquilo. Aqui não se preocupou, porque ele confiava no seu Deus. A situação, prezados irmãos e irmãs, pode parecer terrível na sua vida, mas a mensagem de Deus está lhe dizendo que aquietai-vos, porque eu sou Deus. A tua casa não vai cair por causa da tua fé, porque se você tiver fé, verdadeiramente nada poderá te atingir. O seu emprego ninguém vai tirar por causa da tua fé. O seu casamento não vai acabar por causa da tua fé. Deus está te escondendo por esses dias. Deus é o nosso esconderijo. Deus é o socorro bem presente na angústia. Por isso, Ele te esconde para que o inimigo, para que o exército do diabo não te veja. Deus está escondendo-te esses dias. Deus está nos escondendo nesses dias. O câncer já te procurou, mas não te encontrou. O divórcio procurou o seu casamento para destruir e não encontrou, porque o seu casamento está escondido de Deus. O acidente nos procurou numa das estradas deste país, mas não encontrou nosso carro ou seu carro, porque nossa família estava escondida em Deus. Amém? Amém. Deus está escondendo a sua vida nestes tempos. Deus está escondendo a sua casa. Deus está escondendo a sua família. Deus está escondendo o seu emprego, seu casamento, sua saúde, sua empresa, suas finanças. Deus está escondendo suas finanças. Deus é o nosso refúgio e esconderijo.
pelo que não temeremos, ainda que o mundo se mude. Amém? Na temática sobre maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. O profeta Eliseu, guiado por Deus, estava derrotando o exército sírio sozinho. O profeta Eliseu, quem conhece o profeta Eliseu, foi discípulo de Elias e fez muitos milagres. Quem quiser mais adentrar para fazer a leitura, é um profeta comparado com Jesus, entre aspas, porque era um profeta amigo de Deus. Ele sabia o que acontecia no exército assírio, da Síria. Tudo que acontecia naquele país. O profeta Eliseu dizia: olha, amanhã vão te atacar, amanhã vão fazer isso. E o exército se preparava. Antes que o exército sírio viesse atacar Israel, eles já sabiam. E o rei ficou incomodado. Mas quem é o espião que anda sempre a nos trair, a levar a mensagem? Sempre que eu tenho um plano para atacar Israel, Israel está logo sabendo da situação. Os homens de segurança do rei da Síria disseram: o homem que está a trair o Senhor e o informante é o profeta Eliseu. Então, se é este o homem que está sempre a me trair, então eu vou sentar na sua casa, eu vou eliminar. Eliseu estava passando por momentos difíceis. Então o rei da Síria suspeitava que houvesse um espião em seu próprio governo, mas era assegurado por seus homens de segurança que Eliseu era o responsável por suas derrotas. O rei declarou guerra a Eliseu e concomitantemente declarou guerra a Jerusalém, a Israel. Numa determinada noite, a casa de Eliseu e a cidade de Israel estavam cercadas. O homem de campo de Eliseu, o jovem, ao sair de manhã, viu que o grande exército ia ver acercar os montes. O jovem que trabalhava com Eliseu levantou-se muito cedo na manhã seguinte e viu as tropas cercando a cidade. Ele ficou assustado e correu a Eliseu: o que vamos fazer? Estamos cercados, somos fracos, vamos ser aniquilados. Não temos forças para enfrentar tão grande exército sírio. Conforme a segunda de Reis 6:15, 16 e seguintes. Eliseu já tinha visto que o exército sírio tinha sido cercado por um exército ainda maior. E então, com um aparato militar muito sofisticado, o exército sírio cercou Israel e cercou a casa de Eliseu. Eliseu, como homem de oração, orou e um exército maior cercou o exército sírio por trás. O exército estava todo cercado. O exército inimigo estava todo cercado pelo exército de Deus. Amém? Amém. Por isso, Deus é o Deus socorro bem presente na angústia. Deus, o Deus dos exércitos. O Senhor, o Eliseu orou dizendo, Eliseu orou confortando o jovem dizendo: não temas, não tenha medo, pois maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eliseu já tinha visto o inimigo, o exército sírio estava derrotado, mas o jovem ainda não tinha visto não tinha essa visão. Então Eliseu orou para que Deus abrisse os olhos daquele jovem e pudesse ver o exército de Deus.
Por isso, prezados irmãos, era preciso que se abrisse os olhos do jovem para que pudesse ver as maravilhas de Deus em suas vidas. Era necessário que o jovem pegasse a visão de Eliseu e alinhasse-se ao líder. Eliseu era um homem de oração. A oração quebra tudo, todo mal. Por isso é que Deus nos diz: orai sem cessar. E em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ele tinha recursos para enfrentar o problema e capacidade de superação para debelar os problemas através da ação poderosa de Deus. Prezados irmãos e irmãs, Deus não nos capacita para enfrentarmos os problemas e capacita para vencermos aquilo que nos ameaça. A experiência de Eliseu é o exemplo que devemos seguir para vencermos as nossas lutas. Talvez não tenhamos um exército cercando a nossa casa nem a nossa cidade, mas pode ser que o diabo, nosso adversário, anda ao redor bramando como um leão a quem possa tragar. Pode ser que o diabo queira te atacar, mas o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Amém? Amém. A Bíblia diz que existe o poder do mundo espiritual ao redor da sua vida. Aliás, entre você e o diabo está ali como uma bênção de Deus para proteger, cuidar e guardar a sua vida. Muitas vezes você não percebe o anjo de Deus, mas consegue perceber a obra do diabo. Consegue perceber as dificuldades. Consegue perceber a fome. Consegue perceber o roubo. Consegue perceber as lutas do dia. Mas o Senhor tem um anjo que luta por você todos os dias. Cada um de vocês tem um anjo do Senhor que acampa ao seu redor. Como você não consegue ver, só vê as dificuldades, devia ter uma outra filosofia, devia ver o anjo que está ao teu lado para te assegurar. Amém? A exemplo daquele jovem ajudante de Eliseu, vai achar que a vida não tem mais solução. Há muitos que acham que a vida não tem mais solução. Tenho que emigrar, tenho que fugir, tenho que me suicidar, tenho que me divorciar, tenho que fazer isso e aquilo. Você vai achar que tudo isso acabou. Vai se resignar. Muitos vão se resignar. Não, a situação é mesmo assim. Não há trabalho, não há emprego, não há escola. Tudo está acabado. Vai achar que não tem como enfrentar o problema, porque ele é muito maior. A sua capacidade de reagir ou de enfrentar o problema é menor. É assim você pode ficar desesperado e apavorado, como ficou o jovem do texto em estudo. Aquele jovem só via problemas. Há pessoas que só se focam em problemas, nunca se focam em soluções. Só se focam em problema. Eliseu via além do problema. Eliseu, olhando para o cenário caótico em que ele vivia, ele o jovem e a cidade, ele via a mão do Senhor seu Deus agindo. Eliseu via o exército do Senhor, mas o jovem seu servo via um problema intransponível, que não podia ser resolvido. Um problema que trazia dor, angústia e desespero. Há pessoas que focam-se nos problemas, nas angústias, no desespero. Deviam focar-se em Deus, em Jesus. Muitas vezes, dependemos da maneira como nossa mente trabalha, podemos nos focar a olhar o problema, e pode ser que olhando o problema, não vejamos a mão de Deus além do problema. Eliseu tinha consciência que o problema existia,
O problema existe. Contudo, existia um Deus ainda maior que o problema. Os problemas podem existir, mas existe um Deus maior que pode resolver os problemas. Porque maior é o que está conosco do que o que está com eles. Há quem pode perguntar, mas quem são eles? Esses eles. Já dissemos que eles é uma contraposição ao positivismo, que são aqueles que são mensageiros do diabo. Eles são os mensageiros do diabo, os discípulos do diabo, porque o diabo só vem para matar, roubar e destruir. Mas Deus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Nesse caso, prezados irmãos e irmãs, temos duas mentes. Uma mente que se alimenta de medo, com mente restrita e sofre miopia. Há uns que só alimentam, a sua mente é só alimentada pelo medo, pelo não posso, isso é demais, isso é muito, isso também não pode, não vou conseguir, há muito calor, há muita chuva, tem lama, não posso. A mente dele é alimentada só por esses desejos. E há outros que a mente é alimentada pela fé, que eu posso, que eu consigo. Em nome de Jesus eu vou conseguir, eu vou experimentar. Você tem que experimentar e tem que falhar experimentando. Tem que conseguir. E esses são os vencedores, os audazes, aqueles que têm sucesso, aqueles que você tem que pedir lá, e sempre lhe pedir favor, porque você sempre é um mendigo, já és derrotado mentalmente, então não vais conseguir fazer nada de sucesso na sua vida. Por isso, prezados irmãos e irmãs, nós podemos alimentar nossa mente com essas duas maneiras. Ou nos focamos no problema e ficamos na mesma como somos, como o colono nos deixou, ou mudamos, ou nos focamos em Deus e mudamos esse estado quo, mudamos essa maneira de ser, de achar que é assim mesmo, que já aconteceu, é assim mesmo, e achar que só queres vestir sapatos de ouro no céu. É melhor começar a vestir sapatos aqui do que vestir só sapatos de ouro lá no céu. Por isso, a batalha não é nossa, a batalha é do Senhor. Você vai sair vitorioso nesta luta, porque você está olhando na mão de Deus, não está olhando no problema que aconteceu ou está acontecendo. Não tenha medo, maior é o que está conosco do que o que está com eles. Muitas vezes tememos, ficamos inseguros, ansiosos por conta da nossa incapacidade de ver a mão de Deus operando nas nossas vidas, ou na vida da igreja, ou na vida do país, ou na vida desta nação. Às vezes nos baseamos nas nossas competências carnais, mas o Senhor está usando a palavra do profeta Eliseu dizendo: não tenha medo, maior é o que está conosco do que o que está com eles, ou do que está no mundo. Seu Espírito de Deus habita em nós do que o que está no mundo. Se o Espírito de Deus habita em nós, não há o que temer, porque o Espírito de Deus é maior dos espíritos e acima de todos os espíritos demoníacos. Não há maior espírito do que o Espírito de Deus. Todos os espíritos do diabo são nenés perante o Espírito de Deus, porque os espíritos do diabo se submetem aos espíritos de Deus. Quem tem o Espírito de Deus, o espírito do diabo foge, não fica perto. Por isso, Deus é maior dos espíritos. O diabo não tem poder sobre aqueles que têm o Espírito de Deus. O diabo não tem poder sobre aqueles que têm o Espírito de Deus. Você só sofre derrotas
se o Espírito de Deus não está em você, na sua vida e na da sua família. Amém? Amém. E até do seu emprego. Nenhum espírito pode resistir ao Espírito de Deus. Por isso, maior é o que está conosco do que o que está neles ou com eles. A Bíblia diz: quando o Espírito de Deus está em nós, o maligno não nos toca.